Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações aqui para vocês. Galera, é o seguinte, vamos falar aqui sobre um assunto que ontem foi praticamente o assunto do dia, que foi o funeral do neto de Lula, do ex-presidente Lula. Bom, antes se inscreve no canal, compartilha, daquele joinha bacana, ajuda a gente aí, dá aquela força legal, porque a gente precisa muito do apoio de vocês. Lembrando que hoje é 3 de março de 2019. Gente, ontem todo mundo sabe que o ex-presidente Lula saiu de Curitiba, da PF, da carceragem, e foi para o velório do neto, em São Bernardo do Campo. Agora, pessoal, uma coisa que eu achei interessante é que é o seguinte. Ontem, a não ser que eu esteja errado, mas ontem foi o primeiro comício realizado em um funeral, porque a verdade é uma só. Não estou aqui falando sobre os sentimentos de Lula, nem tripudiando em cima do que ele sente, da dor, nem da perda. Estou falando aqui dos fatos que ocorreram ontem. Porque vejam só, ontem foi combinado com a Polícia Federal o seguinte, que Lula sairia da PF, iria para o velório, para o funeral do neto, mas todo o trajeto seria feito de forma sigilosa. Correto? Eu trouxe a matéria, outros veículos de comunicações trouxeram a matéria. Mas o que aconteceu, gente? Quando Lula chegou em São Paulo, no funeral, já tinha uma militância aguardando por ele no local. Inclusive eu faço um vídeo falando lá em que a militância disse, mandou um recado que não ia fazer nenhum ato político, não ia fazer nenhuma manifestação. E eu coloco lá, será que é verdade? Termina a frase, né, dizendo, será que é verdade? Bom, todo mundo viu. Tinha mais de 300 pessoas, eu acho, era 400 pessoas, lá em frente ao cemitério do ex-presidente Lula. Que mais parecia um comício do que um funeral. Aí depois vem uns engraçadinhos aí criticando a gente, dizendo que a gente estava... Não, porque vocês estão politizando em cima da morte do neto do ex-presidente e tal e tal. Só que é engraçado, gente, porque a gente está só trazendo as informações. Quais foram as informações de ontem? Um bando de militante na frente do cemitério, gritando palavras de ordem, pedindo para a Polícia Federal soltar Lula e ir atrás dos laranjas do PSL... né? Um monte de gente lá e criticando a Polícia Federal, criticando o governo, criticando o Sérgio Moro, enfim. Então não parecia muito com um velório, parecia mais um comício. Foi mais uma estratégia, gente. Porque ó, se era para ser sigiloso, como é que a militância foi para lá? Outra coisa que eu achei interessante nessa história toda também. Se fosse um preso comum, o cara teria tanta regalia como o ex-presidente Lula teve? Gente, Gilmar Mendes ligou para o ex-presidente para desejar pêsames. Um escritor ligou para o ex-presidente para desejar pêsames. O PT praticamente inteiro estava... Quer dizer, peraí, o cara é preso, é um condenado. Geralmente numa ação dessa, o cara vai e fica afastado das pessoas. Geralmente não fica gente perto dele. O salão geralmente é esvaziado, é reservado, ele vai, fica só as pessoas, a família íntima. Não! Dentro do salão lá, junto com o Lula, tinha um monte de gente. Engraçado isso. Aí tava lá Gleisi Hoffmann, tava lá os ex-ministros de Lula, Dilma Rousseff, né? Paula Camoto, do Instituto Lula, né? E outros políticos. Parecia mais uma reunião política do que um velório. Depois nós é que politizamos o negócio, até o Maduro, lá da Venezuela, né, que eu achei engraçado isso, é o povo morrendo lá, ele não se comove pelo povo que está lá morrendo na Venezuela, mas se comoveu pelo neto, pela morte do neto de Lula, e mandou flores para o neto de Lula. Agora, eu pergunto, quantos netos de avós estão morrendo na Venezuela porque o cara não deixou entrar ajuda humanitária? Ou antes da ajuda humanitária pelo governo opressor dele? Quantas flores ele manda para essas famílias? Mas deixa para lá, né? Deixa para lá. Depois teve aquela questão, gente, da reclamação, porque a PM está causando um constrangimento. Eu publiquei isso aqui, teve gente que criticou, achando que era eu que estava fazendo. Não, gente, é a matéria. O próprio Paulo Camoto é quem foi lá falar
com a chefia da polícia lá, do comando, para reclamar. E a resposta do comando foi muito boa. Qual foi o combinado? Não foi esse? Então vamos cumprir o combinado. O que eles queriam era regalia para Lula. Eu quero saber se fosse um cara comum, se o cara ia ter direito a receber telefonemazinho de um, telefone de outro. Eu queria saber se fosse um preso comum, se o cara ia poder receber um monte de amigos. Porque Lula recebeu um monte de amigos lá, né? Um monte de gente. O cara passou e ainda acenou para a multidão, que não era nem para acontecer isso. Quer dizer, foi um ato político, gente. Querendo ou não, aquilo ali foi um ato político. Com dor, com sofrimento, mas foi um ato político do ex-presidente, do PT ali. Eles aproveitaram aqui. Porque a verdade é essa, eles são que nem abutres. Eles se aproveitam da dor dos outros, que eu não vou dizer que Lula não estava ali sentindo dor, não estava sentindo a perda, não vou ser hipócrita de dizer que não, ele estava. Mas aí o PT se aproveita desses momentos para poder se brigar lá, enfim, achar uma razão para bater de frente com o governo, né? A questão da PM lá, reclamaram a PM, mas tinha lá, não, porque a PM aqui está causando constrangimento, mas estava lá Guilherme Boulos. Quem que é o Guilherme Boulos? Né? É o presidente aí de uma cambada de gente que invade casa, patrimônio público, privado. É claro que eles iam se sentir incomodados, afinal de contas, quem é Guilherme Boulos? A militância que estava lá, ali tinha MTST, MST, Sem Terra, tinha um monte de gente que invade terra, gente que invade casa, gente que não tem respeito nem apreço pela propriedade alheia, nem pública, porque onde esse povo se reúne tem que estragar alguma coisa, tem que quebrar alguma coisa. É claro que eles não iam se sentir felizes, alegres com a polícia ali. Gente, foi muita regalia para o ex-presidente Lula. Ele passou até do horário, porque o horário dele era 1h30. O cara ficou 2 horas, não estou reclamando aqui não. Mas eu queria saber, a minha pergunta é se fosse um cidadão comum, um preso comum, se o cara teria todas essas regalias, se o cara teria toda essa abundância de visitas, de pessoas, se ele se o cara teria direito à comunicação exterior por telefone. São perguntas que ficam na cabeça da gente. Eu acho engraçado é que o PT luta por direitos iguais. Não, porque é direitos iguais para todo mundo, Mas os direitos do ex-presidente Lula, numa situação de um preso comum, são maiores do que o próprio preso comum. Onde é que estão os direitos iguais? Né? Sem contar que muitas das falas, eu acho engraçado as falas, não, porque ele está passando por uma situação de injustiça. Primeiro ele é preso, depois ele perde o irmão, e depois ele perde o neto. Isso é uma injustiça que... Peraí, ele foi preso, aí a injustiça do Sérgio Moro, beleza, né? Segundo eles. Agora morre o irmão e morre o neto. A injustiça é de quem? É de Deus? Vão culpar a Deus também? Porque eles colocam... Ou será que vão culpar o Bolsonaro pela morte dos dois? Só está faltando isso agora, eles colocarem na conta do Bolsonaro também. Porque é engraçado a fala, você pega a fala, parece que eles estão criticando, parece que eles estão querendo dizer que a morte da criança e a morte do irmão estão relacionadas com a tragédia, segundo eles, da prisão, da injustiça da prisão, quando são fatos e diferentes e irrelevantes um com o outro. São fatos da vida, coisas que não dá para evitar, diferente da prisão. A prisão ele podia ter evitado se ele fosse um presidente honesto. A morte ninguém pode evitar, um dia ela chega para um ou para outro, uns mais cedo, outros mais tarde, né? E aí eu fiquei me questionando, vão culpar quem agora? Porque eles colocaram tudo dentro de um balaio, como diz aqui no Nordeste, né? E aí falou que tudo isso era uma injustiça. Agora, uma injustiça de quem? Fica aí a pergunta, né? E para a gente encerrar, como eu disse no início, ontem tudo não passou de um comício em um funeral, gente. Para ser sincero, o que eu acho é que se a militância era todo mundo ficar em silêncio.
era todo mundo prestar solidariedade, é deixar as coisas políticas de lado. Ir lá para dar solidariedade ao ex-presidente. Emprestar o ombro, sei lá, né? Outros dizem que ele até chorou nos braços da Gleisi Hoffmann, não sei. A única coisa que eu sei é que a militância estava gritando palavras de ordem em um cemitério que requer silêncio, porque eu nunca vi um velório com tanta baderna, com tanta bagunça. Que aquilo ali, para ser um velório, estava longe. Estava longe de um velório. Estava parecendo outra coisa, menos um velório. Quem passava ali na frente via que a barulheira era grande. Eu vi vídeos, né, de gente que filmou. Você olha assim, você fala, isso aqui é um velório? Desse jeito? Né? Quer dizer, então é complicado, gente. Aí depois sai aí dona Gleisi Hoffmann, vai vir aí os outros depois atacando o povo, né, que está criticando essa ação. E enfim, mas a gente já conhece o PT, a gente já sabe como é esse negócio aí, né? Trágica a morte da criança, é trágica, ninguém aqui é insensível. Agora, a atitude deles é que mostra o quanto eles são frios e calculistas. Porque aproveitar esse momento, é igual a história da Marielle, né? Aproveitam a história da Marielle para fazer uma campanha, uma guerra política em cima, como se eles sentissem alguma coisa, como se eles estivessem sentindo a dor. Eu tenho certeza que a maioria ali daqueles militantes não estavam sentindo a dor de Lula de jeito nenhum, eles estavam ali manifestando. Se é que boa parte deles não estavam ali pagos para fazer volume. Porque qual era a ideia? A ideia principal antes era o quê? Era o povo ir para Curitiba esperar Lula quando voltasse do velório, mas não, né? Então, primeiro ponto, a militância mentiu quando disse que não ia fazer ato político, transformar o velório em um comício. Segundo, a defesa disse que era para ser sigiloso. De sigiloso não teve absolutamente nada. Todo o trajeto a gente soube, todo o trajeto, tudo saiu na mídia, né? Então, na minha opinião, isso aí tudo foi uma coisa orquestrada. E eu acho que eles queriam mais, é porque não deu certo. Mas se eles pudessem, tinham feito muito mais. Gente, tá aqui, né? Essa aqui é a minha avaliação do que aconteceu ontem. Lembrando mais uma vez, não estou criticando a dor do ex-presidente Lula, não sou insensível. O que eu estou criticando é como foi usado o momento e para que foi usado. Você pegar 90% do momento foi usado para comício, 10% para velório, né? Enfim, é complicado, gente, é complicado. Mais uma vez, o PT mostra que as ações deles não condiz com o que eles falam. Prometeram uma coisa, fizeram outra. Se esperavam uma ação, fizeram outra. Aproveitaram um velório para criticar o governo, para expor as suas insatisfações, né? Quer dizer, aí depois vamos falar assim, porque a PM está desconfortando aqui. Mais desconfortável é você estar num velório e um bando de gente gritando, cantando, né? Você vai para um velório, você quer o quê? Você quer silêncio, aquele momento de consternação, você vai pensar na vida, você vai, né, tá ali aquela coisa. Mas no caso do ex-presidente Lula, foi mais um comício, né? Onde falaram, aonde discursaram, aonde gritaram, aonde... Enfim. Bom, gente, tá aqui, Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Lula voltou para a cadeia. Voltou para Curitiba, passou esse momento. Vamos ver agora qual vai ser a próxima ação da defesa do próprio PT, né? O que eles vão fazer. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.